Fala aí, galera, povo do Bioevo Vertebrata, do mundo dos vertebrados. Aqui quem fala é o professor Romeu Carneiro e uma satisfação enorme poder estar com você aqui mais uma vez, assistindo mais uma aula de evolução de vertebrados, né? O nosso principal tema é aquilo que nós mais gostamos de falar e eu espero que você possa ser grandemente atingido pela mensagem que nós vamos falar hoje aqui para você, tá? Hoje o nosso tema é sobre fósseis, né? A importância dos fósseis. Quando a gente estuda biologia, especialmente evolução, uma das grandes ferramentas com a qual os estudiosos contam é com a descoberta de fósseis, né? A paleontologia é uma grande aliada no trabalho de reconstituição do mundo antigo e associado com a biogeografia, associado também com a paleoecologia e o estudo das plantas fósseis, ou seja, tudo aquilo que nos faz compreender o passado está registrado nos documentos fósseis. A gente chama do registro fóssil, é lógico, né? Ah, eu não estava lá para ver. É claro, você não tinha nascido, né? Se você tivesse nascido, você estava lá, mas você não estava nascido, até porque você não estava dentro do grupo dos vertebrados que estavam ali existindo naquela ocasião. Você sabe que, falando de vertebrados terrestres, meu amigo, são 400 milhões de anos atrás, no início do período devoniano, né? Tu nem sonhava em ser um cheiro, nem tu, nem eu, e nem todo mundo que está assistindo a gente. A verdade é que o registro fóssil trata de animais muito antigos, tá? Muito antigos e que passaram fortuitamente pelo processo de fossilização que permitiu que eles pudessem ser preservados e mantidos para o nosso próprio conhecimento, né? Eu separei aqui algumas coisas importantes para a gente poder falar sobre fósseis, até para você poder entender a importância dos fósseis, né? Primeira coisa importante que você precisa ter em mente é que os fósseis eles estão espalhados em sítios, em lugares ao redor do planeta, conforme a conformação, de acordo com a conformação que os continentes tinham durante aquele período. Entendeu? Quando a gente estuda a evolução dos vertebrados, a história da evolução dos vertebrados, os estudiosos, né, eu apenas sou um retransmissor dessas informações, os estudiosos procuram levar em consideração o período, o momento em que aqueles fósseis estavam localizados. Então, a posição dos continentes é muito importante. Muitas vezes um grupo de animais pode penetrar num determinado continente, mas aquele continente se afasta de uma determinada massa, como por exemplo a África, quando se afastou da placa asiática, e depois, anos mais tarde, ela veio e colidiu de novo e deu possibilidade para que outros animais, inclusive os nossos antepassados, pudessem entrar na África. Então, a verdade é que o estudo dos fósseis ele vai obedecer, evidentemente, esta regra. A segunda coisa importante que a gente entende no estudo de fósseis é que os fósseis eles obedecem uma ordem na escala geológica. Então, os que estão mais acima na coluna geológica são aqueles mais recentes, os que estão mais abaixo são os mais antigos. E isto, reparem, isto obedece a um padrão. Isso aí não é uma coisa que acontece num sítio paleontológico e no outro sítio completamente diferente. Você não vai encontrar, por exemplo, você não vai encontrar fósseis do Devoniano em estratos do Jurássico, porque são inconcebíveis essas coisas. Eles estão em períodos totalmente diferentes. Não foi uma pessoa que colocou esses bichos em determinada posição. Também não foi o dilúvio, né? Tem gente que diz que os fósseis estão espalhados por causa do dilúvio. Então, coincidentemente, os animais foram se acomodando de acordo com o seu peso. Alguns que acham que foi o peso que fez com que alguns animais descessem na coluna geológica, outros ficassem mais acima. Ora, gente, são coisas que são praticamente inconcebíveis, né? Coisas aceitadas apenas por imposições dogmáticas. Então, não dá para aceitar isso. O fato é que a história geológica da vida ela é registrada nas rochas sedimentares espalhadas por determinadas regiões dos continentes, quando estavam agrupados os continentes e assumiam determinada conformação no mundo daquela época, tá? E, por exemplo, a gente pode observar quando a placa norte-americana e a placa do sul
sul-americana estavam separados, nós tínhamos mamíferos diferentes que viviam apenas naqueles universos. Mas depois que houve a fusão do Istmo do Panamá com a placa sul-americana, começou a haver o grande intercâmbio sul-americano. Então a gente vê animais que eram tipicamente sul-americanos passarem a ser encontrados, foram encontrados como fósseis, evidentemente anos mais tarde, depois da junção das duas placas, e animais que eram no registro fóssil, e animais que eram do norte, tá? Da Ásia, da América, e que vieram e se fossilizaram na América do Sul. Ou seja, o registro fóssil ele é uma coisa séria, uma documentação séria, não é uma coisa inventada, feita por gente qualquer, né? São fatos que a gente não pode deixar de observar. A gente vê então, por exemplo, que os fósseis são usados para dar informações sobre como eram os relacionamentos evolutivos no mundo em que eles foram encontrados. Então, é pelos fósseis que a gente consegue perceber, por exemplo, as transformações ósseas. Infelizmente, não podemos acompanhar as transformações, as modificações ocorridas nos tecidos moles, não é? Porque eles se dissolvem com o tempo. Mas aqueles tecidos que podem ser mineralizados, ou alguns que foram apanhados ou capturados em âmbar, a partes ou o próprio animal, ou como, por exemplo, já anos e anos mais tarde, já depois, nos períodos mais recentes, como mamutes que foram fossilizados em geleiras e que foram preservados inteiramente. De forma geral, o fóssil ele é às vezes um pedaço, é um crânio, é uma ossada, é uma mandíbula, ou às vezes um animal inteiro. Animais tetrápodes primitivos, muitos deles foram encontrados praticamente inteiros, como o Ictiostega, Acanthostega. Animais um pouco mais anteriores, como Panderictis, foram encontrados praticamente inteiros. Então, por um acaso muito feliz, por sinal. Essa história eu posso até contar depois para vocês. Mas os fósseis eles nos dão informações sobre como esses organismos se relacionavam. Como os organismos que transigiram, por exemplo, do ambiente aquático para o ambiente terrestre, como eles se relacionaram uns com os outros depois que outros organismos, outros tetrápodes passaram a habitar também as regiões que passaram a ser colonizadas por esses novos habitantes do planeta Terra, né? Então, uma segunda coisa que a gente acha aqui é que os fósseis mais antigos datam de 3,8 bilhões de anos e geralmente são de invertebrados. Fósseis vertebrados começam a surgir a partir de 540 milhões de anos, tá? Ou um pouco mais à frente, na época dos peixes, um pouco antes de 400 milhões de anos, eles já estavam surgindo. Mas para nós, na nossa necessidade aqui, como vocês sabem, nós vamos nos concentrar nos tetrápodes e nos animais mais terrestres, tá? Terceiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui, é importante que os fósseis estão distribuídos em lugares diferentes, conforme eu já tinha falado anteriormente. Então eles se encontram distribuídos. Tá? Então o estudo da paleontologia ela vai nos conduzir a esses animais e vamos encontrá-los nos mesmos estratos, nas mesmas posições na coluna geológica. Isso é muito importante que nós saibamos. A quarta coisa que eu coloquei aqui, estou olhando minha colinha, os fósseis são analisados numa perspectiva científica. Então, os fósseis são analisados numa perspectiva científica e nos ajudam com evidências da evolução. Olha, nem eu entendo minha letra de vez em quando, né? Mas tudo bem. Então, meus queridos, estudar a evolução nos remete aos fósseis. E os fósseis, eles são muito importantes. Não acredite em pessoas que dizem para você que fóssil é coisa mentirosa, porque se você for no museu sério, você vai encontrar ossos de verdade lá. Muitos deles mineralizados, mas é uma consequência natural do processo de fossilização. Você não vai encontrar um osso exatamente do jeito que ele estava depois de 400 milhões de anos. Isso você não vai encontrar. Mas você vai encontrar os mineralizados de forma tão clara para os especialistas detectarem tecidos reais ali, que não há dúvidas, não há como deixar dúvidas para nós, tá? Então eu quero que você considere que no estudo de evolução, especialmente evolução de vertebrados, os fósseis fazem parte sim, e eles desempenham um papel fundamental nesse processo.
Olha, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você deixe um gostão, um like aí para nós, entendeu? Que você compartilhe com outras pessoas esse vídeo aqui, esse canal é um canal de ciência para repartir conhecimento. E conhecimento não faz mal a ninguém. Mas eu quero deixar uma frase antes para você, sabe? Eu quero dizer para você o seguinte: quanto mais você conhece, mais se alargam os limites da sua ignorância. Então, continue conhecendo, para que você veja e descubra como nós precisamos aprender mais e conhecer mais, tá bom? Deixe um beijão para você, saudações evolutivas e até a próxima. Um abraço, tchau!